Bem-vindos a mais um Papo de Gestão, o podcast municipalista da AMA. E hoje a gente vai tratar de um assunto essencial na vida de todo brasileiro e brasileira, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que em setembro completou 33 anos. Esse que é um dos sistemas mais complexos e que é referência no mundo inteiro. O SUS, quando ele foi criado para a gestão de ações do SUS para ser entre o governo federal, o governo estadual e o município. Mas a gente sabe que com o passar dos anos, muita coisa sobrou na conta dos municípios. E para falar um pouco sobre isso, para explicar um pouco sobre a economia da saúde para a manutenção do SUS, a gente trouxe hoje aqui Rodrigo Buarque, o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSEMES. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito você ter aceitado esse nosso convite. E para iniciar, eu quero que você fale um pouco sobre a economia da saúde. O que é e como é que ela pode auxiliar o SUS? Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço, o convite e a parceria da Associação dos Municípios Alagoanos de ter essa sensibilidade de convidar um gestor municipal de saúde. Dentre esses 102, nós representamos os municípios alagoanos, mas para conversar um pouco de economia da saúde. A economia da saúde hoje é uma ferramenta de gestão, inclusive que norteia os gestores municipais de saúde para a tomada de decisões. É interessante quando a gente fala de economia da saúde, mas nós entendemos, enquanto profissional, enquanto gestor, que a gente precisa ainda muito avançar na economia da saúde. Mas hoje nós estamos nos debruçando, foi um momento oportuno, Débora, da gente conversar um pouco sobre a economia, porque o COSEMES Alagoas está nesse trabalho com o CONASEMES, que é o nosso Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, buscando também junto ao Ministério da Saúde, porque ele tem um departamento chamado DESID, que é o Departamento de Economia da Saúde, é um dos membros desse setor, como também nós temos um Departamento de Economia da Saúde junto à Secretaria de Estado em Alagoas. O que nós precisamos é fomentar, na realidade, provocar para que isso também venha a ser uma ferramenta para os gestores municipais de saúde aqui em Alagoas. Eu tenho comentado com alguns colegas já do nosso interesse de fato, conversar um pouco mais com os gestores e com os técnicos municipais para que a gente possa aprimorar esse tema, que é o tema da economia da saúde. E quais são as questões que têm contribuído para o aumento do custo do SUS? Bom, uma das coisas, das maiores, eu acho que posso dizer assim, que mais estimulou ou que mais nos chamou a atenção foi a grande pandemia que nós vivemos. Com o advento da pandemia, com o envelhecimento da população, com a judicialização em saúde, tudo isso aumentou o nosso custo. Para ser mais claro, isso ficou mais caro para a saúde brasileira. Esse é um dos pontos que eu posso dizer de maior dificuldade do gestor municipal de saúde hoje. Porque nós entendemos que quem mais usa o Sistema Único de Saúde, é lógico, são as pessoas que têm menos acesso à saúde privada e outros órgãos que vão oferecer este serviço. Então, o Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos algumas vertentes, como equidade, universalidade, aquela questão que o SUS prega desde 1988. A base, né? A base do Sistema Único de Saúde. E nós entendemos também, nós tivemos recentemente um grande caso que repercutiu no Brasil, que foi o transplante do apresentador Fausto Silva. Não teve em nenhum momento ou em qualquer momento, qualquer que seja o plano de saúde que ele fosse amparado, que cobrisse a necessidade dele. E foi o Sistema Único de Saúde que de fato o trouxe para a realidade e dizer, nós estamos aqui, eu sou o SUS funciona, é esse SUS que nós queremos, que ele possa atender de A a Z. E isso nós já fazemos há muitos anos. Eu acho que até bem mais desses 33 anos de SUS, porque só para você ter ideia, recentemente também o Fundo Nacional de Saúde já tem, ou seja, a célula do Sistema Único de Saúde Financeira já tem mais de 50 anos. Porque aí a gente tem a constituição do Sistema Único de Saúde,
mas a gente vem ainda de algumas pessoas, inclusive em Alagoas, que vêm do antigo INAMPS. Então sim, a ferramenta ela vem bem antes. O que a gente fez foi trabalhar para aprimorar e fazer parte dessa história, buscando melhoria para o nosso povo. É gargalo? É. Custa caro? Custa. Mas hoje, com o pouco que nós temos, porque no Brasil é aplicado algo em torno de 4% do PIB, do nosso Produto Interno Bruto, para se gastar com a saúde. E isso ainda é muito pouco. Porém, um pouco que nós meio que conseguimos atender a nossa população. E esses 4%, né? Ele é suficiente para atender a população? E junto disso também queria que você explicasse por que sobra para a conta dos municípios. Bom, você comentou, eu acho que foi muito feliz aí na pergunta, no questionamento, mas hoje, de fato, como parte integrante, posso assim dizer, da Associação dos Municípios Alagoanos, porque nós somos signatários de um cargo advindo de um prefeito, lógico, nós entendemos que existe, de fato, a ordem. E a ordem ela é tripartite: município, Estado e União. Só que lá atrás, a União realmente era quem dava o suporte, o respaldo necessário para que os municípios pagassem as contas. Hoje, para você ter ideia, a média de aplicação nos municípios brasileiros é algo em torno de 27,4% da receita corrente líquida. O mínimo constitucional é de 15%. Então, isso dá para ver que todo e qualquer prefeito banca a sua saúde hoje nos municípios brasileiros e, consequentemente, alagoanos. Nós temos municípios em Alagoas que investem em saúde pública hoje mais de 30% da sua receita corrente líquida. Por quê? Porque nós não temos acesso, por questões geográficas, por questões de acesso mesmo à rede. Às vezes o prefeito, e nós temos muito em meio aos nossos 102 gestores, muito responsáveis, quer dar uma melhor acessibilidade ao seu usuário, consequentemente ao seu município, porque às vezes se torna mais barato ter o profissional do município do que a gente, na realidade, deslocar ele, por exemplo, a exemplo do município de Jundiá, que é o meu município, percorrer esses 120 quilômetros até aqui a capital, que é Maceió, porque é a minha referência na primeira macro-região de saúde. Então, é bem mais em conta que eu tenha, como nós temos, um cardiologista fazendo um eletro e eco no município de Jundiá, do que eu deslocar, por exemplo, o atendimento que eu tenho hoje, um teto de 30 usuários que usam esse serviço mensalmente. Se eu fosse trazer esses mesmos 30 usuários para o município de Maceió, isso ia custar quase que o dobro do que eu pago a esse mesmo profissional lá no município. É lógico que existem políticas que estão sendo trabalhadas dentro hoje e junto ao Ministério da Saúde e às secretarias de Estado para que a gente possa melhorar. Dos 102 municípios alagoanos, a gente pode falar com muita propriedade, mais de 60 deles, ou seja, 60% dos nossos municípios, tem como porta de entrada a atenção primária em saúde, a atenção básica. É o que os gestores têm pregado, é o que os gestores têm buscado junto aos seus prefeitos, aos seus governantes, para que a gente possa fazer uma atenção básica de qualidade. A atenção básica feita com responsabilidade, a gente minimiza muito, e até eu uso a dizer e costumo dizer nos espaços que nós ocupamos, nós diminuímos de fato aquele problema que pode chegar a média e alta complexidade, que eu não tenho esse atendimento no meu município. Eu não tenho um hospital, eu não tenho clínicas de referências. Então isso, com o trabalho feito de prevenção, com o trabalho feito de cuidado na atenção básica, com o trabalho feito junto aos nossos agentes comunitários de saúde, aos nossos profissionais de saúde da família, a gente consegue minimizar isso. E lógico, e aí pegando o gargalo da nossa fala, a economia da saúde em si, o tema que nós trouxemos, que fomos provocados por vocês, não trata-se apenas de dinheiro. Nós trabalhamos com profissionais, nós trabalhamos com os técnicos, nós trabalhamos com a questão operacional e administrativa para que isso venha funcionar. Inclusive, demandamos ferramentas oferecidas hoje pelo Ministério da Saúde, como a gente tem o InvestiSUS, o ApuraSUS e tantos outros sistemas, para que possa vir nos ajudar na tomada de decisões.
E isso também a gente precisa ir buscar os órgãos competentes, como a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde, para vir qualificar os nossos técnicos e os nossos gestores. É porque, como você bem falou, né, o SUS, às vezes as pessoas em casa pensam que eu até tenho dinheiro para um plano particular, eu não preciso. Não é bem assim, né? O SUS está ali nos mínimos detalhes, está no transplante, como foi no caso do Faustão que a gente teve, mas também está na vigilância em saúde com todos os outros, né, aspectos de fiscalização, está no agente de saúde, está nas mínimas coisas, e eu acredito que a economia em saúde, como você explicou, ela vai traçar um plano dentro de todas esses setores, não é isso? Essas vertentes que você coloca, e a gente deixa bem claro e traz essa reflexão, não tem plano de saúde que vai levar vacina na porta de nenhum usuário. Isso é fato. Você não tem nenhum plano de saúde que diga assim: você está lá no município de Colônia de Leopoldina, Ouro Branco, Água Branca, Delmiro Gouveia, e eu vou mandar para te atender lá um agente de endemias. Isso não existe, isso só existe no Sistema Único de Saúde. A vigilância sanitária em si, e que é um cuidar da nossa saúde, ela só tem no Sistema Único de Saúde. Então, de fato, são vertentes que nós precisamos ter um alinhamento, ter um trabalho, ter um planejamento. Isso aí é muito bem trabalhado hoje. Você tem ideia, todo e qualquer município brasileiro tem os seus coordenadores de planejamento. Nós temos instrumentos de gestão que vêm auxiliar a gestão e que precisa, de fato, ser usado para que a gente tenha, de fato, como a gente sempre diz, o norte do que nós vamos fazer nos nossos municípios. Os nossos prefeitos, inclusive, e eu lhe digo, pelo menos em Alagoas, e aqui já queria pegar a oportunidade de agradecer ao presidente Hugo Vanderlei, que nós entendemos que instituições como esta casa, como a Associação dos Municípios Alagoanos, têm feito um trabalho como, por exemplo, levar informação até os gestores. Isso acontece, por exemplo, no Congresso dos Municípios, quando é realizado pela AMA. Isso acontece quando nós demandamos e pedimos o espaço para discutir algum tema aqui na casa às segundas-feiras ou em dias diferenciados, se assim for necessário, para que a gente possa botar aqui o prefeito, o gestor municipal de saúde e qualquer outro técnico. Então isso também é educação em saúde, é educação permanente, é o que nós fazemos de trabalho para que realmente a gente possa ter soluções, ter caminhos que possam de fato trazer a economia da saúde e a gente sobreviver com o que nós temos hoje aportados nos municípios, seja do governo federal, seja do estado e do próprio município, que paga hoje a maior conta. Rodrigo, puxando por essa questão do subfinanciamento, né, de vários projetos da saúde em si, eu queria perguntar com relação às mobilizações que estão acontecendo, né, em Brasília, muitas puxadas pela Confederação Nacional dos Municípios, né? As prefeituras alagoanas têm participado, e eu queria saber quais são as pautas da saúde e o que é que isso pode auxiliar o município. Uma das pautas mais recentes que nós tivemos a nível de saúde foi o piso da enfermagem, né? Houve uma mobilização muito grande, conscientização, um trabalho onde participou o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde, a Confederação Nacional dos Municípios, e eu acho assim, foi de extrema importância toda a mobilização que a Confederação Nacional fez. Vale ressaltar que a Confederação Nacional, inclusive, tem um setor saúde. Ela tem técnicos que discutem saúde, inclusive nas outras instâncias, procura órgãos como CONASEMS, CONAS, Conselho Nacional de Saúde, para discutir e para levar isso para a sua bancada e, consequentemente, para os prefeitos brasileiros. Inclusive, quando a própria Confederação Nacional faz as suas articulações junto aos prefeitos, nunca deixou também de fazer articulação com estes órgãos para que chegue diretamente ao gestor interessado, que no nosso caso é o gestor de saúde. Entendi. Rodrigo, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco do trabalho do COSEM, se você tem algum recado para quem está em casa, e também convidar as pessoas para assistir o documentário que vocês lançaram agora, Eu Sou o SUS. Bom, o COSEMS Alagoas tem feito um trabalho dentre os 102 municípios. Nós fazemos um trabalho e desenvolvemos o apoio institucional através da rede colaborativa, através de nossos assessores técnicos e apoiadores para todos os municípios. Nós somos 10 regiões de saúde, dividido em 2 grandes macro-regiões,
Maceió representando a primeira macro de saúde, Arapiraca representando a segunda macro saúde, Agreste e Sertão. Em cada uma das regiões nós temos apoiadores e assessores técnicos fazendo esse trabalho. Às segundas-feiras, também coincidentemente, que é o dia da AMA, nós temos reuniões da diretoria ampliada no nosso conselho, na nossa sede, e às vezes com a participação de técnicos e da Secretaria de Estado da Saúde. Outras, nós demandamos técnicos do próprio Ministério da Saúde e do CONASEMES para vir a Alagoas, para vir a Maceió, ministrar temas que estão em alta, que com necessidade, para que a gente tenha um melhor olhar macro de um técnico nacional. Nós íamos em busca, trazemos até Maceió e promovemos o acesso aos nossos gestores e aos nossos técnicos em saúde. E queria agradecer o espaço da Associação Municípios Alagoanos e falar de fato do nosso documentário que nós lançamos agora, num período já de 20 dias, está nas nossas plataformas Eu Sou o SUS. É um documentário de 4 episódios que nós relatamos toda a pandemia, né, um período de quase 2 anos. Nós comprimimos isso, foi muito trabalho. E que o CONASEMES teve um trabalho essencial, inclusive. Sim, vale ressaltar durante esse período da pandemia. Nesse período da pandemia nós caminhamos quase 60 municípios alagoanos. Em plena pandemia nós caminhamos por quase 60 municípios e aí durante os episódios de 1 ao 4 você vai encontrar imagens das cidades alagoanas desenvolvendo o trabalho que foi, lógico, atribuído para a pandemia, fosse ele de prevenção, fosse ele de aplicabilidade da vacina, de educação permanente, levando aos municípios alagoanos as dificuldades que nós passamos. Envolvemos os principais atores à época que desenvolveu e que tomou conta e levou à frente a pandemia, que inclusive vale ressaltar que no nosso documentário tem uma coisa muito curiosa, que foi a participação da Associação dos Municípios Alagoanos. Nós somos o primeiro estado do Brasil a fazer semanalmente uma reunião em conjunto com a Associação dos Municípios Alagoanos. Eu acredito que à época a Débora lembra. Sim. Nós desenvolvíamos essa reunião com a participação do presidente Hugo. Do outro lado, nós estávamos como presidente tocando essa reunião, mas tivemos participação da época do secretário Alexandre Ares, do governador Renan Filho, do senador Renan Calheiros, de autoridades que de fato estavam envolvidas com a pandemia. E este exemplo de Alagoas, que está no nosso documentário, serviu para o Brasil. Inclusive o CONASEMES, naquela oportunidade, nos convida a fazer um podcast na TV Mais CONASEMES para explicar para os outros estados qual era a estratégia que estava sendo usada aqui junto à Associação dos Municípios para, de fato, a gente ter um diálogo mais próximo do gestor. Isso também foi muito importante naquela época para que a gente viesse ter o sucesso que nós temos hoje. Eu lembro bem, até porque foi essencial para que a pandemia tivesse um retrocesso, para que ela não atingisse a situação que atingiu em outros estados. Foi exatamente essa, foi ouvir todos os municípios, quais eram as demandas para poder levar para o governo estadual, e foi um trabalho brilhante. Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigada. Você que está em casa, também quero agradecer por ter acompanhado aqui o nosso programa. Quero dizer que o link para assistir o documentário Eu Sou SUS vai estar na descrição desse vídeo, então você pode clicar e assistir todos. E até o próximo Papo de Gestão.